Boa tarde a todos. Boa tarde. Peço a vocês, se quiserem se chegar um pouco mais à frente, tá? Não sei se a minha voz está chegando aí. Tranquilo? Boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui à leitura do edital de número 02/2023 a respeito da Free Festival, aniversário da cidade, mas antes disso eu vou salientar alguns detalhes aqui que merecem ser salientados e falar a função de cada secretaria correlata dentro do que foi proposto e a responsabilidade de cada uma. Até para sanar algumas dúvidas que vocês possam ter a respeito de algumas situações que possam trazer confusão tanto no processo, né, tanto no sorteio, tanto na festa. Então, a gente tem que deixar as coisas muito bem esclarecidas aqui, né, e recomendar algumas coisas. Certo que eu vou ser atendido por vocês, como pessoas ordeiras que são. Quero parabenizar todos aqueles que participaram do sorteio do Carnaval, tá? Apesar dos pesares, da forma que foi feito e tudo mais, foi uma festa muito boa. Quem participou, que está aqui, teve uma entrega muito superior do que foi proposto, então agradeço, a cidade e o governo de Nova Friburgo agradece. Falo em nome do nosso prefeito Johnny Maicon, tá? Hoje trouxe para cá o sorteio para não trazer algumas celeumas com o Poder Legislativo friburguense, uma vez que tivemos alguns problemas, alguns inícios de protesto lá, legítimos, tá? Legítimos, que lá é a casa disso, mas aqui hoje é um ato pura e simplesmente do Poder Executivo, o qual eu farei a leitura do edital, sanarei algumas dúvidas e darei começo ao sorteio. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui a Daniele Ed, junto com seu servidor Ronaldo, que nos disponibilizou aqui, né, a gravação para dar mais transparência ao processo possível. Depois isso será lançado em mídia e aqueles que quiserem ter isso, nós iremos fazer a entrega para não ter nenhuma dúvida quanto à transparência e à lisura do processo, e agradecer à Secretaria de Cultura por ceder o Nilberto para fazer a parte de sonorização aqui do sorteio, ok? Agradeço aos senhores, tá? Muito obrigado pelo serviço que vocês estão prestando aqui à Secretaria de Ordem e Mobilidade no dia de hoje. Vamos aos fatos. Temos o Free Festival, tá? Que é a festa de aniversário da cidade. Teria um outro nome, mas por alguns problemas teve que ser esse, tá? E nós da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, através da Subsecretaria de Ordem Urbana, Postura, né, nós ficamos responsáveis pura e simplesmente da feitura do edital e do sorteio em cima daquilo que a Secretaria de Turismo nos demandou. A Secretaria de Turismo nos demandou o seguinte: nós precisamos dessa formatação, desse jeito e que seja feito dessa forma. Como nós temos essa expertise, nós, como auxílio, estamos fazendo. Cabe única e exclusivamente, dentro do que fala a administração, a Secretaria de Postura, o recolhimento e a análise dos processos e da inscrição. O que vai ser oferecido, o local no qual vai ser feita a festa, o que foi proposto já não é um problema nosso. As dúvidas têm que ser sanadas com a Secretaria de Turismo. Cabe à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, através da Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, fazer o edital, demonstrar o que tem que ser realmente entregue, fazer o sorteio e a fiscalização quando acontecer o evento. Quanto a isso, temos alguma dúvida? Temos algum questionamento? Então, pois bem, prosseguirei. Vou fazer a leitura do edital,
tá? Conforme eu fiz no carnaval, vou fazer os apontamentos necessários e vou fazer o prosseguimento do sorteio, tá ok? Então vamos começar. Edital SMOMO número 02/2023. Chamamento público para credenciamento de interessados em exercer a atividade de comércio eventual nas comemorações do aniversário da cidade, 205 anos. Preâmbulo. 1.1. O município de Nova Friburgo, através da sua Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, torna público o presente chamamento público para as pessoas interessadas em realizar a atividade de comércio eventual de entretenimento infantil, alimentos e bebidas nas comemorações do aniversário do município de Nova Friburgo no ano de 2023, na Praça do Suspiro, sendo 1.2. Os documentos necessários à inscrição deverão ser entregues presencialmente junto à Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, através da Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, na forma definida neste edital. 1.3. O processo de credenciamento será redigido por esse edital e possui como objetivo garantir aos interessados a sua participação juntamente ao Free Festival, 205 anos, e demais celebrações que comporão as atividades em comemoração ao aniversário do município para o exercício do comércio eventual através do chamamento público, realizando o sorteio de vagas. Número 2 do objeto, 2.1. O presente edital de chamamento público tem por objeto a inscrição e credenciamento de interessados em explorar comércio eventual no Free Festival, 205 anos, a ser realizado nos dias 12 a 14 de maio de 2023 e nas celebrações a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2023, ambos na Praça do Suspiro. 2.2. Os inscritos que atenderem os requisitos do presente edital estarão aptos a participarem do sorteio dos pontos de comércio eventual para microcervejarias artesanais, de alimentos gourmet, doces e sobremesas gourmet, restaurantes, carrocinha de churros, food truck gourmet e entretenimento infantil, em caráter temporário, precário, pessoal e intransferível, no local descrito no item 5.1.4.1. Número 2.3. Cada interessado terá direito a apenas uma credencial para utilização exclusiva no período oficial e nos locais onde der o evento, conforme as regras contidas neste edital. 2.4. O comércio eventual de bebidas alcoólicas será permitido somente às microcervejarias artesanais. Os demais pontos poderão apenas comercializar bebidas não alcoólicas. 3. Do prazo de validade e local das atividades. Até aqui estão me fazendo entender? Está tudo tranquilo? 3.1. A validade do credenciamento decorrente do presente edital de chamamento público findará imediatamente após a realização do evento, sendo exclusivo para exploração de comércio eventual. Além do disposto neste item, disponibilizar-se-á a agenda de dias e horários para funcionamento dos eventos no anexo 2 do presente edital. 3.3. A validade da autorização conferida ao comércio eventual de cervejas artesanais será exclusivamente válida dentro da programação do Free Festival de 12 a 14 de maio de 2023, sendo esta autorização individual, pessoal e intransferível ao comerciante eventual para a exploração da atividade supramencionada e se dará em conformidade com o cronograma deste evento. 3.4. A validade da autorização conferida ao comércio eventual de alimentos gourmet, bebidas não alcoólicas, doces e sobremesas gourmet, carrocinha de churros, restaurantes, food truck gourmet e entretenimento infantil será exclusivamente válida dentro da programação do Free Festival de 12 a 14 de maio de 2023. E as celebrações realizadas nos dias 15 e 16 de maio
de 2023, sendo esta autorização individual, pessoal intransferível ao comerciante eventual para exploração das atividades supramencionadas e se darão em conformidade com o cronograma deste evento. É defeso ao autorizado a exploração do comércio eventual fora dos horários e locais onde não estejam compreendidos os eventos, conforme mapa de situação croquis integrante neste edital. Item 4, da formalização de consultas. 4.1. Os esclarecimentos de dúvidas, consultas ou informações acerca do presente edital será prestado pessoalmente pela Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, localizada na Rua Vicente Sobrinho, número 80, Olaria, Nova Friburgo, ou através dos telefones 2526-9261 ou 2526-9262. 4.1.1. As consultas serão prestadas no horário de expediente e atendimento da Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, compreendido de segunda a sexta-feira, de 9 às 17. As consultas realizadas, caso entenda a Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, ser de caráter de repercussão geral, poderão ser publicizadas através do Diário Oficial Eletrônico do município e das postagens nas redes sociais para fins de orientação geral aos demais interessados. Eu pedi para botar esse requisito dentro do edital, porque no último, não estou falando que seja de ninguém que está aqui, teve muita conversa paralela dentro dos corredores da cidade, que alguns estavam tendo informações privilegiadas, o qual não é verdade. Tá? Então, dessa forma, a gente resolveu amarrar muito bem dentro do processo. Uma coisa são os senhores irem lá fazer a consulta. Outra coisa é fora do horário de expediente, que é uma coisa avessa ao que tange a administração pública e os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da atividade pública, do ato público. Então, a gente pediu para amarrar, para dar transparência e seriedade ao edital. Tá? Número 5, dos requisitos e procedimentos para inscrição e credenciamento. 5.1, etapas do cadastramento. 5.1.1, da inscrição. A inscrição se dará presencialmente e pessoalmente pelo interessado na sede da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, através da Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, localizada na Rua Vicente Sobrinho, número 80, Olaria, Nova Friburgo. Próximo item. A inscrição é aberta aos interessados que atenderem às exigências desse edital, em participar do chamamento público para credenciamento ao comércio eventual no Free Festival, 205 anos, e demais celebrações, ressalvadas as prioridades conferidas no item 5.1.3. Item 5.1.1.3. Poderão se inscrever interessados que cumprirem os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, declarar ciência e concordar com os termos dispostos neste edital, fornecer os dados pessoais contidos no anexo 1, formulário de adesão, no ato de inscrição e demais documentos descritos neste edital. 5.1.1.4. No caso dos pontos destinados às microcervejarias artesanais, cumpre ressaltar que deverá ser observado o que conclama a Lei Municipal de número 4.931, de 23 de dezembro de 2022. Estes pontos preferencialmente ofertados àquelas microcervejarias artesanais que se enquadram nesta lei. 5.1.1.5. A realização das inscrições se dará no período constante de 25/4/2023 a 28/4/2023, durante o horário de expediente compreendido de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 17. 5.1.1.6. É permitida a inscrição em mais de uma modalidade de comércio eventual. 5.1.1.6.1.
Caso o interessado seja sorteado em algum deles, imediatamente serão desconsideradas as demais inscrições. 5.1.1.7. Os interessados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos que serão arquivados na Subsecretaria de Ordem Urbana, Posturas, bem como original para a conferência: documento de identificação, CPF para pessoas físicas ou CNPJ, ou se CMEI, Certificado de Condição de Microempreendedor Individual para pessoas jurídicas, atestado médico recente, comprovante de residência, carteira de vacinação, listagem de produtos e ou serviços a serem comercializados. Atentai bem a esse item, tá? Para tomarmos cuidado, porque nós precisamos da listagem dos produtos que serão comercializados, tá? Não estou vendo muito deles no processo. Eu preciso disso, tá? Pode falar. Lá na subsecretaria nossa. Tá ok. Tá, as opções, ela fica muito genérica, né? Mas aí o meu jurídico aqui vai falar melhor. Das opções da inscrição é referente à natureza do comércio. Essa listagem se refere aos produtos que vocês vão vender caso sejam sorteados. Ou seja, se você se inscreveu para alimentos gourmet, tem que apresentar uma listagem de quais alimentos vão ser vendidos. Uhum. Não, Exatamente. E você vai nos passar a listagem. Isso, tem o prazo até o dia da convocação. Para a escolha do ponto, vocês têm prazo para apresentar essa listagem, se for sorteado. Tá bem. 5.1.1.7.1. A apresentação do atestado médico e a carteira de vacinação faz-se necessária com base na Lei Complementar número 69, de 20 de dezembro de 2012, Código Sanitário de Nova Friburgo, conforme artigos 107 e 226, inciso 3, a linha E. 5.1.1.7.2. No caso dos pontos destinados às cervejarias artesanais, cumpre ressaltar que deverá ser observado o que conclama a Lei Municipal de número 4931 de 2022. Item 5.1.1.8. Caso o interessado não possa comparecer para realizar a inscrição pessoalmente, poderá se fazer por procurador, desde que devidamente comprovado e habilitado para tanto. 5.1.1.8.1. O representante deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da inscrição: procuração original acompanhada do documento de identidade original com foto do procurador, cópia simples do documento de identidade do credenciado acompanhada de documento de identidade original com foto para a conferência do credenciado. 5.1.1.9. Após findado o prazo da inscrição, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana analisará as documentações e publicará em Diário Oficial Eletrônico do município listagem com as inscrições deferidas em exigências e indeferidas. 5.1.1.9.1. A análise das documentações dar-se-á pelo subsecretário de Ordem Urbana, Posturas, podendo ser delegadas aos supervisores de nível intermediário de postura. Ou seja, eu sou isento, eu tenho um subsecretário para fazer isso, porque poderia dar. Por que você, como secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, por mais que eu possa,
eu tenho uma subsecretaria técnica para fazer essa análise. Eu fico como última instância para solucionar algum problema que possa haver, tá ok? Vamos ao item 5.1.2 do prazo para recurso. 5.1.2.1. As inscrições com documentação incompleta, incongruente ou contrária às diretrizes deste edital e do evento elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da cidade serão indeferidas de plano. Por ato de ofício vão ser indeferidas. As inscrições indeferidas terão prazo de 2 dias corridos a contar da data de ciência para apresentar recurso fundamentado. O recurso deverá ser apresentado de forma escrita junto à Subsecretaria de Ordem Urbana localizada na Rua Vicente Sobrinho, número 80, Olaria, Nova Friburgo, juntando-o ao processo administrativo aberto quando da oportunidade de inscrição. A análise de recursos dar-se-á pelo secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, podendo ser delegada ao assessor especial de planejamento de mobilidade urbana. Item 5.1.3. Dá prioridade aos comerciantes eventuais locais, né, para não ter aquela celeuma de outras pessoas, de outros municípios, virem participar. Tá? Dada a natureza das festividades nas quais se darão o comércio eventual regulamentado por este edital, tratando-se de comemoração do aniversário de 205 anos da cidade de Nova Friburgo, priorizar-se-ão os inscritos com residência firmada neste município. Quando da realização do sorteio, aqueles eventualmente sorteados que não tiverem residência firmada em Nova Friburgo serão postos imediatamente em cadastro de reserva. O cadastro de reserva será composto em sistema intercalado de residentes em Nova Friburgo e residentes de outros locais, respeitando-se a ordem dos sorteados. Em que pese a prioridade conferida aos residentes neste município, habilitar-se-á a inscrição os interessados com residências em locais diversos sujeitos à sistemática aqui descrita. Próximo item do sorteio. Até agora tudo entendido? Bom. O sorteio dos pontos de comércio eventual se dará no auditório do Complexo Educacional Nossa Senhora das Graças, localizado na Rua Maria d'Ângelo Magliano, Olaria, em dia e horário a ser posteriormente definido e publicado no Diário Oficial Eletrônico do município. O comparecimento ao sorteio não é fase essencial à satisfação dos requisitos de cadastramento. Portanto, faculta-se o comparecimento a qualquer interessado no procedimento. O interessado que optar em comparecer ao sorteio deverá portar documento original com foto para inscrever-se seu nome na lista de presença caso ache a lotação máxima no local. Não foi o caso. Após o procedimento do sorteio, definindo-se as vagas, será publicada a listagem com inscrições contempladas. O procedimento de sorteio. A cerimônia do sorteio se dará mediante a retirada do nome de cada inscrito de uma urna, criando-se lista de preferência para escolha dos pontos. Serão sorteados números de inscrição com equivalência aos pontos disponíveis definidos conforme o item 5.1.6, a depender da listagem de cada modalidade de produto e ou serviços a serem comercializados. O primeiro sorteado terá preferência para escolha no ponto e assim sucessivamente. Não é que ele vai ter prioridade na escolha do ponto aqui não, tá? Será quando for chamado a secretaria, tá ok? Aqueles que constarem na lista abaixo do quantitativo de disponibilidade de locais terão prioridade para ocupar o ponto que por motivo torna-se vago em momento posterior. Caso o inscrito opte por não ocupar o ponto vago, será transferido para o final da fila de preferência. A listagem dos sorteados será publicada no Diário Oficial Eletrônico em momento posterior à cerimônia do sorteio.
Item 5.1.5. Alguma dúvida nesse item acima? Pois bem, vamos continuar. Do credenciamento. Os sorteados receberão a credencial para exploração do comércio eventual no Free Festival, 205 anos, e demais celebrações. Está que terá a sua validade vinculada tão somente aos eventos em questão, conforme os itens 3.3 e 3.4. A credencial deverá estar em posse do comerciante eventual durante todo o período dos eventos, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital. Dos pontos para comércio eventual. Os pontos para comércio eventual serão divididos entre microcervejarias artesanais, alimentos gourmet, food truck gourmet, doces e sobremesas gourmet, restaurantes, carrocinha de churros e entretenimento infantil. A quantidade de pontos, sua estrutura e a área permitida ao uso estão descritos no anexo 2 deste edital. No caso da quantidade de vagas disponíveis para uma das modalidades de comércio eventual não forem preenchidas, permitir-se-á a sua utilização para outra natureza de produtos e ou serviços previstos neste edital, conforme análise de conveniência e oportunidade. Isso compete única e exclusivamente à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e à Secretaria de Turismo, se entendermos por bem colocarmos, aumentarmos ou diminuirmos dentro do que está aqui. Tá? Classificam-se como microcervejarias artesanais aquelas que atendem os quesitos da Lei Municipal número 4.931, de dezembro de 2022. Classificam-se como gourmet os alimentos básicos que são transformados em uma mercadoria com alto valor culinário agregado, passando do status de comum para diferenciado de fabricação artesanal, afastando-se do uso de produtos industrializados e afins. Sei que vai surtir dúvida de efeito em cima desse item, mas essas dúvidas em que se tange o que é gourmet ou não deve ser tirada com a Secretaria de Turismo. Tá? Eu não tenho como falar o que é gourmet ou não. Classificam-se como restaurantes pessoas jurídicas com registro de classificação nacional das atividades econômicas, CNAE, e de tal atividade em seu CNPJ. As pessoas jurídicas interessadas em concorrer aos pontos destinados ao comércio eventual para restaurantes deverão preencher todo o espaço destinado para tal atividade, bem como fornecer obrigatoriamente opções de pratos, porções ou petiscos. É vedado aos comerciantes eventuais de alimentos gourmet, doces e sobremesas gourmet, restaurante e food trucks gourmet, a venda de bebidas alcoólicas, sendo apenas permitida a venda de bebidas não alcoólicas. Da padronização dos pontos. As metragens das estruturas estarão definidas no anexo 2 deste edital. Qualquer estrutura de dimensão, coloração ou padronização diferente do projeto de identidade a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da cidade não serão autorizados para o credenciamento e estará sujeito à aplicação das sanções previstas neste edital e nas legislações cabíveis. Os credenciados autorizados a utilizar carrocinhas deverão mantê-los fixos no local autorizado para evitar criar óbice ao fluxo de pessoas, sendo vedado seu trânsito durante o curso do evento. Apenas serão autorizados carrocinhas com força motriz humana. Da montagem e desmontagem das estruturas. A montagem de todas as estruturas dos estandes deverá ser iniciada a partir das 9 horas do dia 8 de maio de 2023, segunda-feira, e deverá ser concluída até às 18 horas do dia 10 de maio de 2023, quarta-feira. A desmontagem das estruturas dos estandes referentes às microcervejarias artesanais deverá ser concluída impreterivelmente no dia 15 de maio de 2023, até às 12 horas.
A desmontagem das estruturas referentes ao comércio eventual de alimentos gourmet, doces, sobremesas gourmet, restaurante, entretenimento infantil deverá ser concluída impreterivelmente no dia 17 de maio de 2023 até às 16 horas. Os dias e horários da montagem e desmontagem dos espaços de entretenimento infantil serão definidos conforme a necessidade dos brinquedos escolhidos pelo autorizado, a serem apresentados à Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da cidade para aprovação e organização no mínimo 3 dias anteriores ao evento. Tem um interessado que já se manifestou aí, brinquedo aí. Os dias e horários de montagem e desmontagem, esse item já foi, da entrega das credenciais. Cada interessado terá direito a apenas uma credencial para utilização de vaga exclusiva no período oficial e nos locais onde se darão os eventos conforme as regras contidas neste edital. Será de responsabilidade do credenciado a sua guarda, preservação, cabendo à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a emissão de segunda via somente em casos excepcionais justificados durante o expediente administrativo da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. A credencial será fornecida mediante convocação do sorteado a comparecer na Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, de forma que, caso o interessado não possa comparecer, poderá se fazer representado por procurador, desde que devidamente habilitado para tanto. O representante deverá apresentar os seguintes documentos para retirada da credencial: procuração original acompanhada de documento de identidade original com foto do procurador. Cópia simples do documento de identidade do credenciado acompanhada de documento de identidade original com foto para conferência do credenciado. Tem 7. Da autorização e da vedação no exercício da atividade objeto do presente edital. Até agora está tudo tranquilo, está se fazendo entender? Hoje não. Então, vamos lá. Fica expressamente vedada a utilização de tração animal para empurrar, puxar ou mover de qualquer modo materiais, estruturas ou quaisquer objetos para a exploração de comércio eventual. Fica vedada a utilização de veículos para a locomoção de mercadorias, materiais ou qualquer objeto em locais previamente fechados para trânsito pela Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, devendo ser transportados de forma manual ou com veículos de tração humana. Fica vedada a realização de comércio ambulante caracterizado como aquele que não se concretize de forma fixa e constante. O credenciamento e autorização para exploração do comércio eventual se dão em caráter temporário a título precário, pessoal e intransferível. No exercício da atividade, deve credenciado manter consigo a competente credencial e documento pessoal para identificação válido. O exercício do comércio eventual deverá ser realizado tão somente pelo credenciado, sendo vedada a sua transferência a terceiro, prepostos ou contratados, dada a natureza personalíssima da autorização. É vedada a venda de produtos em garrafas ou qualquer outra embalagem de vidro, ou que possa trazer risco à integridade física dos presentes no evento. É vedada a comercialização de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, em consonância com a Lei 8.069, de 90, sob pena de incorrer em crime. É vedada a instalação de dísticos, banners, panfletos, cartão de visitas ou demais materiais de índole publicitária no exercício do comércio eventual. Não se aplica tal vedação ao uso de letreiros para identificação da estrutura utilizada ao comércio eventual ou para indicação dos produtos comercializados em seus valores. E seus valores. Número 8, das responsabilidades dos credenciados. O credenciado deverá efetuar pagamento das taxas tributárias conforme o Código Tributário Municipal
concernentes à prática de comércio eventual de acordo com o ponto e período previamente autorizados. Deverá o credenciado cumprir de forma integral todas as normas e exigências da legislação municipal, estadual e federal, especialmente no que tange ao Código de Vigilância e Fiscalização Sanitária do município de Nova Friburgo e Código Tributário do município de Nova Friburgo, concernentes à prática de comércio eventual. Deverá se responsabilizar as suas expensas pela montagem, instalação, ornamentação, padronização, limpeza e preservação da estrutura necessária para o exercício da atividade do comércio eventual. Deverá solicitar junto às concessionárias de água e energia elétrica o abastecimento destes e arcar as suas expensas com o consumo proveniente de sua utilização. Aos credenciados caberá a responsabilidade pelo armazenamento de lixo e seu ideal descarte, sem prejuízo do cumprimento das determinações previstas em lei. Das punições. O descumprimento do disposto neste edital de qualquer legislação ou norma regulamentadora ensejará na exclusão do inscrito nas demais cerimônias e sorteios e cassação da credencial expedida. Além da imediata cassação da credencial, poderá ser aplicada sanção ao comerciante eventual consoante de multa pecuniária equivalente a 200 UPIR. Caso o credenciado não cumpra com integridade a programação do evento proposta pela municipalidade, ficará impedido de participar dos futuros credenciamentos para fins por um período de 18 meses. Das disposições gerais. O credenciamento ocorrerá exclusivamente sob as regras dispostas neste edital. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo não se responsabilizará pelas inscrições que não forem recebidas por culpa do interessado. O interessado, ao realizar a inscrição, assume totalmente a responsabilidade pelas informações que prestar, bem como atesta a veracidade das documentações apresentadas sob pena de responsabilidade civil e criminal. No ato da inscrição, dá-se o interessado por ciente de todo o exposto neste edital. A razão pela qual não poderá alegar posterior desconhecimento de seu conteúdo. Ao ser efetuada a fiscalização e vistoria no local do evento, é obrigado o credenciado a apresentar as documentações básicas e aquelas solicitadas pelo fiscal, sob pena de cassação da credencial em caso de negativa injustificada. O credenciamento se compromete a zelar pela limpeza do local, manutenção de sua integridade e preservação do sossego público. O credenciado se compromete à guarda e preservação da credencial, cabendo à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a emissão de segunda via somente em casos previstos no item 6.2. O credenciado se compromete a privar-se da prática de qualquer conduta que possa trazer dano aos cidadãos presentes no Free Festival 205 anos e demais celebrações, bem como dos artistas que se apresentam ou demais profissionais envolvidos. Credenciamento para exercer a atividade de comércio eventual no período permitido por este edital reconhece ser responsável por seus atos, bem como por eventuais e futuras responsabilidades, sejam de natureza trabalhista, civil ou penal. Credenciado se compromete a observar todas as disposições contidas neste edital e nas demais normas que regem nas comemorações do aniversário de 205 anos do município de Nova Friburgo, sob pena de cassação da autorização concedida sem prejuízo de aplicação de outras sanções previstas em lei. Palácio Barão de Nova Friburgo, 10 de abril de 2023. Eu, Renato de Souza Silva, secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, assino o edital. Temos os anexos, os quais os senhores tiveram acesso. Temos o anexo 1, que é o formulário de adesão ao credenciamento com declaração de compromisso e execução dos serviços dentro das normas editalícias à Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. Todos que fizeram, assinaram e está acostado dentro dos autos, dentro do processo.
O anexo 2 vai falar dos pontos, vai falar, né, a forma que é definido, o que é o que, a quantidade de vagas, todos estão cientes, né? Esse eu gostaria de fazer a leitura, tá? A não ser que os senhores dispensem, tá? Mas eu acho que está muito autoexplicativo. Que cervejas artesanais, né? Está ali disposto no croquis, a quantidade de vaga e tudo que está ali, alimentação gourmet, né? Cervejaria artesanal 10, alimentação gourmet 6, doces e sobremesas gourmet 1, restaurante 2, food truck gourmet 2, carrocinha de churros 1, entretenimento infantil 1. Aí tem o anexo 3, que é o projeto de identidade visual do evento, tá aqui disposto. E tem uma errata que fala do dia e horário, né, que a gente fez signar, teve uma mudança de agenda, mas ficou muito bem descrito, então acho que não vai ter nenhuma dúvida. Podemos dar prosseguimento ao sorteio. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, ótimo. Então, vamos seguir. Eu vou fazer o sorteio de acordo com o que foi disposto no anexo 2, né, que é de cervejaria artesanal. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os participantes, tá, que vão fazer parte desse sorteio de cervejaria artesanal. São 10 vagas, se inscreveram 11. Tá? Bernardo Alves de Miranda, Silas da Silva Areias, Águia Real, Daniel Rolix Sanandu, Emanuel Ivan Fernandes Francês, Hélio Antônio Barbosa Júnior, José Marcelo Cruz Alpendorf, Caroline Ângelo Correia, Lidiane Schott Moreira Ranunti, Luiz Eduardo Silva N, Moisés Bernardo da Silva Filho, Ney Teodoro Médici Bermudes Filho. Esses são os participantes das cervejas artesanais, que eu vou fazer o sorteio agora. Alguém quer ver a copa? Alguém se interessa? Quero agradecer também a participação principal. Primeiro sorteado de cervejaria artesanal, Bernardo Alves de Miranda. Segundo sorteado, Hélio Barbosa Júnior. Terceiro sorteado, Caroline Ângelo Correia.
Quarto sorteado, José Marcelo Cruz, Alpendorf. Moisés Bernardo da Silva Filho. Qual agora a colocação aí? Sexto, Lidiane Schott Moreira Ranunci. Ney Teodoro Metz Bermudes Filho. Silas da Silva Areias, Águia Real. Luiz Eduardo da Silva N. E o último, Emanuel Ivan Fernandes Francês. Ficou no cadastro de reserva a Sanandu Daniel Rois Holick. Está no cadastro de reserva. Agora vamos para a parte de alimentos gourmet, que são 6 vagas, eu tive 30 sorteados. 30 sorteados não, 30 inscritos. Aldinéia Oliveira da Silva, Ayrton da Silva Pereira, Brenda Pereira Melhorança, Camila Pereira de Moraes, Carlos Alberto Paulo, Carlos César Ferreira Gomes, Clarinda de Páscoa Martins Correia, Kleber Caetano da Silva, Kleber Caetano da Silva Júnior, Creuza Pereira de Moraes, Daniele Marque Dias, Gabriel Tuller Costa, Alpendorf Pub, Gisele Marque Dias, Humberto Carino Dias, Isabelle Campos Pereira, Liete Teixeira de Melo, Marcelo Pinheiro Granito, Marco Antônio Turque, Maria Angélica do Nascimento Amélio, Maria Aparecida Vieira Alves, Maria Helena Tobias da Silva, Paulo Henrique Veiga Viana, Pedro Henrique de Araújo Bezerra, Pedro Lucas de Carvalho Lemos, Priscila de Oliveira Turque, Raquel Campanati Lessa, Rian Monteiro Correia, Saulo Turque Oliveira, Wanderson Tobias da Silva e Yasmin Fernandes Amorim. Esse é Alimentos Gourmet, tá? São 6 vagas para 30 inscritos, tá? E para cadastro de reserva desse item, vai ser a mesma quantidade de vagas dispostas. São 6 vagas, 6 cadastros de reserva. Você se inscreveu para alguma coisa? Não, pode esperar.
Alimentos Gourmet, eu vou começar o sorteio, hein? São 6 vagas para 30 inscritos. Vou pedir a ajuda de Nilberto e Ronaldo novamente, tá? Não são as melhores meninas de auditório, mas... Primeiro, Pedro Henrique de Araújo Bezerra. Tá aí? Carlos Alberto Paulo. Segundo. Terceiro, Daniele Marqui Dias. Quarto colocado, Ayrton da Silva Ferreira. No quinto colocado, Gisele Marqui Dias. Sexto colocado, Marco Antônio Turque. Agora farei o cadastro de reserva. Primeiro do cadastro de reserva, Marcelo Pinheiro Granito. Segundo do cadastro de reserva, Raquel Campanati Lessa. Terceiro do cadastro de reserva, Pedro Lucas de Carvalho Lemos. Quarta colocação do cadastro de reserva, Maria Helena Tobias da Silva. Quinto do cadastro de reserva, Carlos César Ferreira Gomes. Sexto do cadastro de reserva, Wanderson Tobias da Silva. 6 vagas, 30 inscritos, 6 cadastros de reservas e 6 sorteados. Vou fazer a leitura dos que ficaram aqui, tá ok? Maria Aparecida Vieira Alves, Brenda Pereira Melhorance, Aldinéia Oliveira da Silva, Gabriel Turler Costa,
Alpendorf Pub, Liette Teixeira de Melo, Saulo Turque Oliveira, Maria Angélica do Nascimento Amélio, Kleber Caetano da Silva Júnior, Rian Monteiro Correia, Isabelle Campos Pereira, Paulo Henrique Veiga Viana, Humberto Carino Dias, Clarinda de Fátima Martins Correia, Yasmin Fernandes de Amorim, Kleber Caetano da Silva, Creuza Pereira de Moraes, Camila Pereira de Moraes, Priscila de Oliveira Turque. Ali já marcou, né? Agora o próximo item é doces e sobremesas gourmet. Uma vaga, 11 inscritos. Os inscritos são Alain Luciano Braga, Delcido Espírito Santo, Elizabeth Almeida, Espírito Santo, Iago Douglas Nogueira Tardim, Isabela Nogueira Santos, José Henrique Correia Gomes, Luiz Cláudio de Almeida Marinho, Marcos Vinícius do Espírito Santo, Paloma Marinho do Espírito Santo, Tamira Estorle Freire, Vanessa Marinho do Espírito Santo. Oi? Vamos lá. Uma vaga, 11 inscritos. Iago Douglas Nogueira Tardim. Uma vaga, né? Agora o cadastro de reserva. José Henrique Correia Gomes. Vou ler os restantes. Delcido Espírito Santo, Tamir Sturler Freire, Paloma Marinho do Espírito Santo, Alain Luciano Braga, Vanessa Marinho do Espírito Santo, Marcos Vinícius do Espírito Santo, Isabela Nogueira dos Santos, Elizabeth Almeida Marinho do Espírito Santo,
Luiz Cláudio de Almeida Marinho. Hã? É. Agora vamos a restaurante. São 2 vagas e teve 4 inscritos. Ivilan Frema Verli, Patrícia Júnior Costa, Tiago Machado Sarmento, Vera Lúcia Munhão Freiman. São 2 vagas e os que sobrarem, né, serão o cadastro de reserva. Aqui, vamos começar aqui. Para restaurante, Patrícia Júnior Costa. Segundo restaurante, Ivilan Frema Verli. Os 2 sobraram cadastro de reserva, que é Tiago Machado Sarmento, Vera Lúcia Munhão Freiman. Vamos para a parte de estudos. Uma vaga 10 inscritos. Alain Luciano Braga, Delcídio Espírito Santo, Elizabeth Almeida Marinho do Espírito Santo, Iago Douglas Nogueira Tardim, Isabela Nogueira Santos, José Henrique Correia Gomes, Luiz Cláudio de Almeida Marinho, Marcos Vinícius do Espírito Santo, Paloma Marinho do Espírito Santo, Vanessa Marinho do Espírito Santo. A mesma situação, um sorteado, um cadastro de reserva. Vamos lá. Alain Luciano Braga, cadastro de reserva. Vanessa Maria do Espírito Santo. Os outros restantes, Isabela Nogueira dos Santos, Iago Douglas Nogueira Tardim, Luiz Cláudio de Almeida Marinho, Elizabeth Almeida Marinho do Espírito Santo,
Delcy do Espírito Santo, José Henrique Correia Gomes, Paloma Maria do Espírito Santo, Marcos Vinícius do Espírito Santo. Entretenimento infantil, porém ninguém se inscreveu. Tá ok? Food Truck Gourmet. Eita. 2 vagas, 20 inscritos. Brenda Pereira Melhorance, Camila Pereira de Moraes, Carlos César Pereira Gomes, Kleber Caetano da Silva Júnior, Creuza Pereira de Moraes, Daniele Marque Dias, Francisco José Sanches de Souza, Gisele Marque Dias, Marco Antônio Turque, Marco Aurélio Rose Vargas, Maria Aparecida Vieira Alves, Maria Helena Tobias da Silva, Pedro Henrique de Araújo Bezerra, Pedro Lucas de Carvalho Lemos, Priscila de Oliveira Turque, Ramon Gouveia Guimarães, Sirlene Castro de Oliveira, Wanderson Tobias da Silva e Yasmin Fernandes Jamurim. Essas são 2 vagas e 20 inscritos, tá? A forma do sorteio vai ser a mesma coisa. 2 vagas. A primeira vaga saiu para Maria Helena Tobias da Silva, tá? E as subsequentes cadastros de reserva. Kleber Caetano da Silva. Agora vou sortear as 2 cadastros de reserva. Creuza Pereira de Moraes. Pedro Henrique de Araújo Bezerra. Agora vou fazer a leitura dos que estavam aqui dentro da urna. Ramon Gouveia Guimarães. Francisco José Sanches de Souza. Sirlene Castro de Oliveira. Pedro, já está associado com a outra? Já? Tá. Então, eu vou fazer o sorteio novamente do que estava, tá? Cadastro de reserva tem uma vaga ainda.
Vou sortear a vaga do cadastro de reserva, a última que ficou. Brenda Pereira Melhorance. Vamos à leitura dos outros que estavam na urna. Priscila de Oliveira Turque. Maria Aparecida Vieira Alves. Daniele Marques Dias. Wanderson Tobias da Silva. Camila Pereira de Moraes. Carlos César Ferreira Gomes. Marco Aurélio Rose Vargas. Ramon Gouveia Guimarães. Gisele Marques Dias. Sirlene Castro de Oliveira. Yasmin Fernandes de Amorim. Pedro Lucas de Carvalho Lemos. Francisco José Sanches de Souza. Kleber Caetano da Silva Júnior. Marco Antônio Turque. Agradeço a vocês. Boa sorte, boa festa. Qualquer dúvida sobre o edital, sanar aquilo que é com a Secretaria de Turismo com eles, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, venham até nós. Só não esqueça de trazer e acostar dentro do processo a listagem de alimentos que serão oferecidos. Tá? Tenhamos uma boa noite. Obrigado.